Que Deus seja louvado, que a paz do nosso Senhor possa sempre reinar e prevalecer sobre a sua vida e que o Senhor possa usar este pregador para alcançar o seu coração e poder abrir os seus olhos. A gente sabe que hoje, nos dias de hoje, existem pessoas que elas na verdade não sabem o que querem. O que mais a gente vê hoje são pessoas perdidas, desorientadas. São pessoas que, além de viverem indefinidas, porque a pessoa, quando ela é indefinida, ela tem aquela ausência de uma clareza. Na verdade, ela não sabe, ela vive indecisa, ela vive confundida. E é assim que tem vivido as pessoas hoje diante da presença de Deus. As pessoas que saíram da presença de Deus, elas estão assim. Isso sem falar com as pessoas que nunca estiveram na presença do Senhor. Quando eu digo a presença de Deus, eu falo de um compromisso de vida. Então, as pessoas vivem inseguras. Está todo mundo hoje vivendo assim. Elas não sabem mais se posicionar perante a Deus. Elas não sabem mais se estabelecerem na presença e na dependência do Senhor. Ora, eu tenho aqui observado aqui no texto bíblico, no livro de Atos 22, que essa mesma indecisão tinha antes com Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo. Então, Deus, ele espera o que da gente? O que Deus ele quer da gente? Ele quer que a gente tome uma decisão, que a gente possa tomar uma posição, uma postura, assumir a condição de filho, de cristão, de servo, assumir a condição daquilo que Deus ele espera da gente. É por isso que ele falou, olha, se você me confessar diante dos homens, eu te confessarei diante do Pai. E é isso mesmo. Então, a gente vê muitas pessoas hoje decepcionadas. Estou sempre falando isso. Decepcionadas mesmo. Afastadas, desacreditadas. Tem gente que não quer ouvir falar nome de igreja. Tem gente que não quer ouvir falar em nome de pastor. Porque elas foram ludibriadas, enganadas. Prometeram para ela um imediatismo. Prometeram para ela um milagre urgente, prometeram para ela uma mudança de vida da noite para o dia. Então, dessa forma, os milagres já não acontecem, porque há entre Deus e essa pessoa uma grande separação. Mas não é culpa dessas pessoas, não é culpa desses homens que sobem no altar e querem prevalecer, querem desfrutar, querem tirar proveito, não pregam o Evangelho na sua verdade, não pregam a palavra de Deus na sua essência. Então, tudo só vai depender de você tomar uma postura, uma posição perante a Deus. Ou é ou não é. Você ficar em cima do muro é a pior coisa que tem. É a pior coisa que você vai fazer, ficar em cima do muro, pendendo para um lado e para o outro. A sua vida fica paralisada, você não marcha, você não anda, a tua vida não caminha mais. Pelo contrário, ela só regride, só regride. Então, você vê aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, diz assim, Paulo apresenta a sua defesa. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que Paulo lhes falava na língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou dizendo Paulo, eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas me criei nesta cidade de Jerusalém. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Gamaliel, ele foi neto de um grande educador judeu. Paulo teve todo o conhecimento a respeito daquilo que era de Deus. Ele foi criado nisso. Entretanto, ele não cria. Entretanto, ele perseguia os cristãos. Ele ameaçava de morte os cristãos. Aprisionava os cristãos. Então, Paulo aqui estava dizendo que ele perseguia até a morte.
Ele fazia horrores com homens, mulheres, com os sumos sacerdotes, os anciões. Era uma perseguição tremenda. Então Paulo, nessa ocasião, ele foi morar com uma tia dele, casada. Paulo estudou nos melhores colégios daquela época, no mais renomado colégio, no ensino daquela época, um ensino bem apurado. Então ele sabia, ele conhecia. Mas Paulo aqui estava confessando e dizendo que hoje ele assumia a condição dele perante a Deus. Ele não se esquivou, ele não fugiu, ele confessava. Onde ele ia, ele dizia que ele era um defensor do Evangelho, defensor da salvação. E a gente, muitas das vezes, acaba negando e renegando a Deus. Acaba traindo o próprio Senhor Jesus, como aconteceu com Judas. Negando o Senhor Jesus, como aconteceu com Pedro. Meu querido, há quanto tempo você caminha com Jesus? Quantas vezes Deus já te livrou? Quantas vezes Deus já te deu a vitória? E hoje, por uma razão, por causa do homem, por causa de uma decepção, você despreza as coisas de Deus. Você não congrega mais. Você coloca as coisas de Deus em último lugar. Você não coloca o Senhor Jesus como número 1. Você não ouve, não dá ouvidos à palavra de Deus. Então é muito difícil. Paulo, ele não se omitiu, ele não mentiu, ele nunca falou ser outra pessoa. E ali ele estava defendendo uma posição diante de Deus. Ele não era fingido, ele não era dissimulado. Então é isso que tem acontecido hoje na vida de tantas pessoas. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus, ele conhece e esquadrinha o nosso coração. Deus, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente, ele conhece tudo. Mas também o diabo fica só de longe olhando, observando, ele fica ao derredor esperando uma oportunidade. Então, meu querido, qual é o segredo? É você tomar uma decisão, é você se posicionar, é você assumir essa postura de ser de Deus. Eu sou de Deus. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso. Então, Deus, ele vai ser contigo. Não perca tempo, não desanime. Ainda há tempo. Volte-se para o Senhor Jesus. Torne-se para Ele. Siga caminhando com Ele. Você não vai perder nada. Jesus não vai te levar para uma furada, não. E nós temos esse compromisso de pregar a verdade, pregar a palavra de Deus como ela é. Como ela é. Então, meu querido, fique em paz, que Deus te abençoe. Vamos em frente e até uma próxima oportunidade.